25 fatos psicológicos interessantes que vão contrariar a maioria das coisas que você acreditou a vida toda. Ao analisar os efeitos do voluntariado regular, os psicólogos descobriram que isso pode reduzir as taxas de mortalidade precoce em 22% em comparação com as de pessoas que não participam dessas atividades. Ajudantes regulares também relataram redução dos sintomas de depressão e aumento da sensação de satisfação com a vida e bem-estar. Efeito que é o nome dado pelos pesquisadores ao fato de valorizarmos coisas que foram feitas por nós de forma desproporcional. Mesmo com os resultados mais amadores, sentimos um carinho enorme por nossas criações, e as equiparamos às feitas pelos melhores profissionais. Somos ruins em prever nossas reações emocionais. A maioria dos participantes de um estudo superestimou enormemente os níveis de angústia que sentiriam em um fim de relacionamento. Na vida real, ficaram muito menos perturbados. Embora seja estatisticamente impossível isso, a maioria das pessoas responde que são motoristas melhores que a média. Se lhes disserem que os outros discordam deles, eles simplesmente argumentarão que a categoria de boa condução dos outros não é tão precisa quanto a deles. Quase sempre subestimamos quanto tempo levará para terminar uma tarefa. Os alunos terminam, em média, 3 semanas depois. A estimativa mais realista é uma semana depois do pior cenário. Esse modo de planejamento excessivamente otimista é chamado de falácia do planejamento pelos psicólogos. As primeiras impressões são mais importantes do que você pensa. Os cientistas observaram isso em muitas partes de nossa vida, especialmente ao convencer os outros. Então você não deve ter medo de falar primeiro. As pessoas tendem a se lembrar do primeiro argumento por mais tempo e também influenciam mais fortemente a nossa opinião. Pessoas engraçadas, e especialmente aquelas que gostam de humor negro, foram considerados mais inteligentes do que seus colegas menos engraçados. Tanto a inteligência verbal quanto a não verbal eram maiores, além de serem menos agressivas do que as pessoas que não apreciavam o humor negro. A síndrome da mão alienígena geralmente ocorre depois que alguém sofre um acidente vascular cerebral ou outra lesão cerebral. A pessoa sente como se a sua mão fosse controlada por outra pessoa. Ela pode se comportar completamente por vontade própria. Foi até relatado em alguns casos tentar prejudicar o dono da mão. As pessoas acham a simetria do rosto e do corpo atraentes, mas não se preocupe se o seu rosto não for completamente simétrico. Está provado que, ao adicionar joias simétricas ou pintura facial a rostos assimétricos, as pessoas também acabaram os preferindo. A depressão ou sentimento depressivo pode literalmente encolher seu cérebro. Foi o que os cientistas descobriram em um estudo de um grupo de pessoas mais velhas. Pensar que você vai acabar sozinho pode causar uma queda no pensamento inteligente, e principalmente em encontrar soluções lógicas para problemas cotidianos. Bebês de mulheres que passaram por estresse durante a gestação têm estruturas cerebrais diferentes em comparação com os saudáveis, especialmente em regiões importantes nas respostas emocionais, tornando-os mais propensos a ter problemas emocionais na vida adulta. As pessoas geralmente pensam que a autoconfiança alta é a chave para alcançar o sucesso, mas não é exatamente verdade.
A autoconfiança, baixa o suficiente, o torna mais aberto ao feedback e ao comportamento de mudanças que geram melhores resultados no local de trabalho. Em um artigo publicado na Academia Americana de Medicina do Sono, pesquisadores afirmam que ateus e agnósticos são significativamente mais propensos a dormir melhor do que católicos e batistas. Estar socialmente isolado e sentir-se solitário tem consequências graves para nós. Eles nos tornam mais propensos a problemas de saúde mental e podem levar a resultados cardiovasculares graves e indesejáveis. A felicidade é contagiante. E a tristeza também. Os cientistas dizem que essa sincronia emocional acontece inconscientemente, mas a extensão disso depende da intimidade que compartilhamos com a outra pessoa. Os sonhadores são mais criativos. Nossa cultura tende a ver a divagação mental como algo ruim, mas na verdade, de acordo com o psicólogo, pode ser apenas um sintoma de ser inteligente e mais criativo. Em um estudo de imagens cerebrais, os cientistas descobriram que ouvir música triste aumentava a força da divagação mental. Também fez com que as pessoas se concentrassem em si mesmas e pensassem em si mesmas, enquanto as pessoas que ouviam música feliz pensavam mais na música em si e em outras pessoas. A rejeição literalmente te machuca. De acordo com estudos de neuroimagem, as mesmas áreas do cérebro são ativadas durante experiências dolorosas social e fisicamente, resultando em experiências dolorosas muito semelhantes. Pessoas narcisistas tendem a ser politicamente mais envolvidas. Os cientistas chegaram a um resultado surpreendente: mais pessoas narcisistas podem se envolver mais nessas atividades, seja assinando petições, doando dinheiro ou entrando em contato com políticos. De acordo com um estudo realizado na Índia e nos Estados Unidos, grandes bonificações só elevam o desempenho dos trabalhadores em alguns casos, se eles fizessem trabalhos mecânicos. Mas no caso de um trabalho que exigisse o uso de habilidades cognitivas, grandes recompensas eram realmente prejudiciais ao desempenho. Um estudo descobriu que as pessoas que dormem e acordam tarde são mais inteligentes. Pode ser por sua tendência a divergir das atividades normalmente praticadas, neste caso, o funcionamento social usual de ser ativo durante o dia. As mulheres consideram um homem gostoso se ele for equivalente a como ela se vê atrativamente, portanto varia pela aparência da própria mulher, mas principalmente por sua autoestima. Para os homens a própria aparência importa bem menos. Foi demonstrado em vários estudos que, quando visto uma cena, a maioria dos ocidentais se concentra no objeto de atuação visualmente mais proeminente, mas a maioria dos asiáticos orientais se concentra no fundo e no contexto do ambiente. Não mudamos nosso comportamento ouvindo que é ruim. Se quiser convencer uma pessoa a fazer algo que você queira, ou se quiser implantar um novo comportamento em alguém próximo, é mais eficiente falar sobre benefícios que terá ao mudar do que falar sobre os malefícios se permanecerem como está. Gostaria de saber se você conhecia algum desses fatos psicológicos. Me conte nos comentários. Conte-me também qual te surpreendeu mais. Você pode ajudar o canal deixando seu like. Obrigado por assistir até aqui.